Quero vos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma palavra de Deus neste momento, onde o profeta Jeremias, no capítulo de número 18, recebeu esta revelação da parte de Deus. E a palavra do Senhor, no capítulo 18, no versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, nós temos aqui um texto maravilhoso. É um texto em que eu fico me perguntando, como um homem de Deus, como o profeta Jeremias, se deparou com essa situação onde Jeremias pregava em todos os lugares, como nos lugares públicos, ele pregava também nos átrios do templo. Jeremias era um homem de Deus, e de repente Jeremias se vê numa situação em que o Senhor manda para observar o oleiro a trabalhar. Jeremias, amados, escreveu este livro que leva como título o seu próprio nome. E Jeremias significa Jeová exalta. Jeová exalta é o título, o significado do nome Jeremias. E de repente Deus leva ele para ver o oleiro trabalhando sobre as rodas. Deus enviou o profeta para a casa do oleiro para falar com ele de forma diferente, não da mesma forma como ele já tinha falado diretamente com Jeremias, mas ele agora leva ao oleiro para que ele fale com ele de forma diferente. Isso aconteceu por volta do ano 627 a.C., no momento crítico da história do seu povo. Quem deveria receber esta mensagem? Porque Deus enviou Jeremias a ver o homem fazendo ali um vaso. E por que Deus fez tudo isso? Tinha um propósito. Essa mensagem, ela foi endereçada à igreja, ou seja, à nação de Israel. A nação de Israel, ela foi endereçada a esta nação. Amado do Senhor, o que estava acontecendo em Israel? Jeremias capítulo de número 2, versículo 13, Jeremias 2, versículo 13 e o versículo de número 21, quero ler para você aqui neste momento. Porque dos males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Versículo 19, versículo de número 21, perdão. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste
para mim uma planta degenerada como vide brava. Aqui, neste texto, nós podemos observar o povo rebelde, o povo desobediente, o povo que realmente desobedeceu a Deus. O povo tinha abandonado o Senhor Deus para seguir outros deuses. Este era o pecado, este era o que estava acontecendo realmente com a nação de Israel. Olha só o perigo, meus queridos, o perigo de deixar o Senhor e se inflamar com ídolos. Jeremias, no capítulo de número 5 e no versículo de número 19, nos conta este perigo. Capítulo 5 e versículo de número 19. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe respondeu, como vós me deixastes servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Aqui o texto diz que as pessoas, a nação de Israel, abandonou o Senhor. E como abandonar o Senhor, isso é ruim. É ruim para os nossos dias de hoje abandonar o Senhor e servir após outros deuses. Foi ruim nesse período. Neste período aqui foi ruim para a nação de Israel abandonar o Senhor e servir a outros deuses. E na história, todas as vezes que o homem abandona Deus para servir a outros deuses, é ruim, a igreja ou a nação inteira sofre com isso. Então, meus queridos, nesta palavra de Deus, nós temos aqui uma palavra poderosa da parte do Senhor. A missão do profeta Jeremias era levar uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 20, o Senhor fala uma palavra poderosa. Jeremias 2, 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Nós sabemos que prostituição, existe vários tipos de prostituição. Existe uma prostituição entre um homem e uma mulher. Existe a prostituição também de idolatria. E aqui fala de idolatria. A prostituição onde as pessoas estavam se prostituindo, estavam idolatrando. Então a Bíblia mostra que Deus, ele levantou o profeta Jeremias para falar ao seu povo, para mostrar ao seu povo que ele é Deus, é ele que levanta o homem, é ele que transforma o homem. O povo estava rebelde, o povo estava se deleitando em frente e se prostrando a Baal, ou seja, a outro Deus, ao Deus que não leva o homem para o céu. O que Deus usa figuradamente para o profeta, ele usa justamente o vaso, ele usa o barro, ele usa algumas coisas para que o profeta Jeremias pudesse entender que se porventura as pessoas continuassem na situação que vivia, na idolatria, na rebeldia, elas iam endurecer e depois o vaso ia ficar mais difícil para se moldar e refazer. Mas Deus também mostra o seu poder. Diz: olha, Jeremias, olha para este homem, olha para este oleiro, olha o que ele está fazendo. A Bíblia diz que Jeremias não falou nenhuma palavra. Jeremias simplesmente olhou, ele viu, observou e ficou atento às palavras de Deus. E na segunda parte Deus diz: por acaso eu não posso fazer isso, ó casa de Israel, assim como este oleiro fez com este barro, eu não posso também
também fazer de vocês novos, eu não posso fazer de vocês pessoas úteis. Agora Deus, ele quer que o homem seja útil, agora ele quer que as pessoas, no período de Isaías, a nação de Israel seja útil nas mãos do Senhor. Então ele usou o profeta Jeremias para fazer esta grande obra, para pregar. E Deus também mostra neste texto a sua onipotência, o seu poder grandioso. E também em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Foi Deus que fez o homem do pó da terra. E Deus está mostrando para Jeremias que da mesma forma que aquele oleiro estava fazendo barro, ele também fazia com a nação de Israel. Ele poderia fazer isso. Meus amados irmãos, Deus é poderoso, Deus é onipotente, ele tem todo o poder maravilhoso, o poder que transforma, o poder que muda a história do mais vil pecador. Então Deus fez uma grande obra no meio da nação de Israel através do profeta Jeremias. Que Deus te abençoe e que Deus vos dê da sua graça. Eu podia concluir nesta hora esta palavra dizendo para que o Senhor comece a moldar as nossas vidas. É necessário que eu entregue a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa moldar, para que Deus possa fazer de nós vasos úteis na mão do Senhor. Que Deus te abençoe e vos dê da sua graça em nome de Jesus.